Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. Nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem com ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem por serviço e função, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem por sempre e função, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem com firme função, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças a Deus. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesses momentos, que possamos todos nós abrirmos nossos sentimentos, nossos pensamentos, ligados com a espiritualidade maior, elevando pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo
nosso Mestre Divino e Médico de todas as almas. Vamos fazer a nossa oração nos preparando para o culto do Evangelho, onde todos nós receberemos o tratamento espiritual, nos fortalecendo, renovando as nossas energias, a nossa disposição, a nossa visão da vida e dos ensinamentos que estamos recebendo através das experiências terrenas. Lembramos a todos para que possamos colocar uma vasilha com água, onde receberemos o remédio espiritual através da magnetização dos bons espíritos, nossos mentores, nossos anjos guardiães, e vamos falar com Deus. Senhor, nós aqui estamos muito felizes, com muita confiança, com desejo imenso de aproveitar o nosso momento de reflexão, de aprendizado e também a renovação das nossas energias físicas, psíquicas e espirituais, pela assistência que os bons espíritos nos concedem. Te agradecemos, Senhor, a tua presença e a presença destes missionários. Pedimos que nos ajude em nossa fragilidade, em nossa dificuldade, para que nós possamos estar mais sensíveis às inspirações, às orientações que esses espíritos estão trazendo. Senhor, tua paz, teu amor, possa nos envolver a todos, encarnados e também nossos irmãos desencarnados, que se fazem presentes na busca desse alimento espiritual, tanto quanto nós, necessitados de socorro, de alívio e de encorajamento na caminhada evolutiva. Assim seja. Vamos dar início às reflexões da noite com a leitura do livro Jesus no Lar, lição de número 25. A visita da verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque lhe não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmático expressão e respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fédido em que se achava.
O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se. Fugiu, espavorido, em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto, amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Que reflexão que nós poderemos ver disso aí, hein? Emmanuel já diz para nós que a verdade tem que ser em doses homeopáticas, né? Para a gente não se confundir e não ficar estarrecido. A palavra não é essa não, mas é mais ou menos assim. Uhum. Mas uma coisa interessante que a gente observa quando se trata da verdade é porque nenhum de nós temos a verdade completamente. Nós conhecemos algumas parcelas mínimas da verdade que nós vamos vivenciando, né? Aos poucos nós vamos aprendendo sobre a vida e sobre nós mesmos, porque que nessa lição Jesus voltou o sentido da verdade para o próprio
Está dentro de nós mesmos. Para a própria condição do ser humano, né? Desse homem que estava na caverna. Mas nós poderíamos fazer uma comparação no nosso aspecto espiritual. Quando nós estamos aqui encarnados, nós não nos damos conta dos compromissos que nós temos diante das leis, as leis de reajuste, né? Que nós temos que quitar os nossos débitos do passado e fazer uma modificação na nossa personalidade. Quando nós estamos aqui encarnados, nós não percebemos muito bem, nós não temos uma visão exata da nossa condição espiritual. Né? E por isso que nós agimos como esse homem que está aí na caverna escura, às vezes reclamando, às vezes sendo consolados pela fé, às vezes começamos a nos revoltar contra os acontecimentos e achamos o consolo na caridade, na esperança, buscamos, através da prática da caridade, consolar outros que estão sofrendo mais do que nós, e assim a gente vai, como Jesus está dizendo aí, de uma forma e de outra, aos poucos nós vamos vivendo a nossa vida de encarnados aqui, mas sempre, na maioria das vezes, desconsolados e inconformados. Né? E quando nós retornamos ao plano espiritual, aí é o momento em que nós vemos as nossas chagas pustulentas, o que nós trazemos na nossa essência, e que nós é que somos os autores, né, daquela desgraça que está se passando com a nossa essência. Então é nesse sentido aí que Jesus está dizendo para nós, a verdade tem que ser muito bem dosada para a gente não se tomar um impacto muito grande e fugir, renunciar à luta, à busca pelo crescimento. Né? Isso. É o que nós às vezes, muitas das vezes fazemos. Então, a verdade, nós temos que aceitar o que Deus está colocando na medida da nossa capacidade de entendimento e na medida dos nossos esforços para buscar uma melhoria diante daquilo que nós já conhecemos. Nós não temos condições de, igual nós sabemos que temos o esquecimento do passado. Às vezes não temos nem condições de perceber o que nós fomos na vida anterior. Né? E se nós formos vasculhar o arcabouço das vidas passadas, de várias vidas, nós não vamos suportar. Não. Né? Então a verdade tem que ser muito bem trazida pela providência divina de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o que nós estamos realizando na presente existência, para o nosso crescimento. Tipo uma conta-gotas, né, bem? Isso aí. Tem que ser aos poucos para a gente ir se acostumando com a realidade e trabalhando dentro da nossa capacidade, né? E dos nossos esforços. Porque depende muito mais do nosso esforço, da nossa perseverança. Né? Muito bonita essa lição. Mais alguma coisa? Isso. Então vamos para o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Item 8. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu:
por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser ao seu pai ou à sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Essa passagem está em Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Tem uma segunda passagem no item 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Comentário de Allan Kardec. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuídos e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como se fosse muito fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar do coração. Iludiram-se a si próprios, os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta:
é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta que se tenha as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Esse comentário de Kardec deixa muito claro, né? O que Jesus quis nos ensinar com essa lição, mas naquela época os fariseus tinham esse costume. Então Kardec está mostrando que para eles se tornava kit para com os desígnios de Deus se lavasse as mãos, né, para a refeição. Já estava kit, né? Mas Kardec mostra que no nosso momento em que nós vivemos aqui, a nossa visão do que nós temos de vida, não podemos ficar só no convencionalismo da sociedade, no convencionalismo do homem, satisfazendo, achando que estamos agradando a Deus pelas leis que os próprios homens constroem, né? Que a pureza verdadeira é a do coração, e essa só através da prática do bem, da reforma íntima, da busca, né, pela nossa transformação moral, é que nós vamos conseguir essa pureza de coração. Só os atos exteriores não vão nos ajudar em nada, né? Kardec está trazendo com muita clareza isso aí, né? Temos que olhar mesmo, é o que se passa em nosso pensamento, em nosso sentimento, em nossas emoções, é o que está no nosso interior, é o que está nos incomodando no nosso mundo íntimo. No nosso exterior, com certeza, nós temos que ter bastante cuidado com a higiene pessoal, isso aí é muito importante. Mas, em se tratando das leis morais, o aspecto é diferente, né? A oração, a meditação, o trabalho no bem, né? Isso é o que nos ajuda no nosso crescimento moral, né? Nossa pureza de coração. Verdade. Fala que toda planta, né? Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Muito bem lembrado, hein? Essa passagem aqui no finalzinho aqui, né? É porque os discípulos se aproximaram de Jesus e comentaram que os fariseus se escandalizaram, quer dizer, ficaram horrorizados do que Jesus havia ensinado, né?
Então Jesus disse: são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz a outro, todos dois vão cair no fosso, no buraco, né? Então, por isso que ele diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Tudo aquilo que não for, que não estiver condizente com a lei de Deus, né? Qualquer que seja, por mínima que seja o ensinamento, a lição, se não estiver dentro das leis divinas, vai ter que ser eliminada mesmo. Porque o que vai prevalecer, a verdade, está nas leis de Deus. Isso. Muito bom. Vamos para as vibrações? Vamos. Nós então vamos buscar uma interiorização dos nossos pensamentos. Se acharmos conveniente, se nos for mais confortável, fechemos os olhos, mentalizemos a presença de Jesus, dos amigos espirituais. Vamos criar quadros construtivos. E podemos aproveitar para trabalhar também a nossa respiração, que é um ato muito importante na nossa meditação, na nossa vibração, porque estaremos renovando todas as energias dos nossos órgãos físicos, o que vai se refletir na nossa disposição, no nosso bem-estar. Respiremos profundamente. Vamos sentir as energias benéficas que nos envolve a natureza, as forças naturais, espirituais e as leis que nos envolvem no campo físico. Vamos então Senhor Jesus, Divino Amigo, nós, nesses momentos, com os nossos pensamentos renovados, com os nossos sentimentos confortados por essas lições, queremos unir essas vibrações para oferecer algo aos irmãos mais necessitados, aos irmãos que estão enfermos, na luta para recuperar a saúde física, em tratamentos de difíceis soluções, por esses irmãos que se encontram hospitalizados, por esses irmãos que se encontram desesperados, se sentindo sem recursos no aspecto físico do tratamento para o corpo, que essas energias espirituais possam chegar até eles, envolvendo-os, confortando, aliviando e renovando a disposição para a vida, resignados diante dos desígnios do nosso Pai, dos desígnios das leis perfeitas que Deus nos permitiu sermos aconchegados.
Senhor, queremos vibrar por aqueles que estão nos cárceres, nas cadeias, presídios, penitenciárias, que em seus pensamentos, que em seus sentimentos possa se acender essa luz do amor, da caridade, da esperança. E esses amigos espirituais, juntamente com os espíritos protetores que estão sempre ao lado, possa transmitir-lhes coragem, resignação, esperança e discernimento na vida que estamos tendo a oportunidade de experienciar. Senhor Jesus, pelos que estão nos asilos, os irmãos carentes de afeto, de carinho, pelos que estão nas creches e orfanatos, as nossas crianças se sentindo abandonadas, desamparadas, pelos jovens escravizados nos vícios das drogas e do alcoolismo, que esta luz, que esta harmonia possa envolvê-los, confortando e apontando o caminho para a verdadeira felicidade. Senhor, queremos vibrar pela nossa pátria, todo o nosso povo brasileiro. A responsabilidade, os compromissos e a coragem de assumir a posição de renovadores para um mundo que se aproxima na regeneração, na transformação da humanidade. Assim como pelos nossos dirigentes, que todos possam ser envolvidos nesse amor imenso que o nosso Pai nos envolve. E pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Senhor Jesus, Tua bênção, Tua proteção, Teu amparo. E pedimos, nesses momentos, que possamos finalizar em Teu nome as vibrações e as orações. Que a Tua paz, a Tua luz permaneça junto de cada um de nós. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus.